Olá, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um programa Ernesto Responde, com Ernesto Abercor e seus convidados. Muito obrigado pela sua audiência. Se a sua empresa está precisando de um ERP completo e robusto, qualquer segmento, agro, serviços, indústria, comércio, entre em contato com a ERP Flex. A ERP Flex é a empresa que o Ernesto fundou e carrega toda a bagagem que o Ernesto tem de mais de 55 anos de trajetória, saindo da SIGA, passando pela Microsig e TOTUS, chegando até agora na ERP Flex. erpflex.com.br. No programa de hoje, uma entrevista exclusiva com César Nunes, que tem uma história de vida incrível. Ele era gago e virou coach, especializado em comunicação e transformação de vidas, porque a história dele realmente é inspiradora. De gago a palestrante. Acompanhe agora. Pessoal, hoje eu estou aqui com uma pessoa bastante interessante. Ela vai nos contar todos os aspectos da vida dela, que é o César Nunes. Ele é consultor, ele dá treinamentos sobre negociação, sobre vendas, enfim. Tenho certeza que vai ser um papo super legal, que vocês vão gostar muito. Se apresenta, César. Ok, Ernesto. Primeiro, antes de me apresentar, gostaria de agradecer a oportunidade, de falar contigo, que a gente possa dividir experiências, Nós que temos alguns caminhos, que foram semelhantes, Exato. Nós viemos da área técnica, da área de informática, e hoje trabalhamos aí na parte de desenvolvimento humano, Eu acho que isso é muito recompensador, Quando a gente chega numa certa idade e ajudar os outros a se desenvolver, eu acho que isso é maravilhoso, tá? Então eu estou aí, trabalhei numa empresa de informática durante 37 anos, e depois disso você vai entender por que eu resolvi me dedicar ao desenvolvimento humano, Basicamente foi por uma gratidão ao universo que eu tenho que retribuir, Algo que eu recebi de uma forma tão graciosa, a minha cura, e eu acho que isso faz parte da minha missão, retribuir isso para as pessoas que precisarem a se desenvolver nas áreas de comunicação e de relacionamento. E aqui ele falou em cura, Aí vocês vão querer saber, bom, o que ele teve ou tem, como é que é? O César, ele ficou gago. Pelo que ele me falou, ele não nasceu gago. Nem sabia que isso pode acontecer. De repente ficou gago, mas foi um fato que marcou e daí para frente ele ficou gago, mas depois vocês viram que hoje ele não está gago. Conta um pouco essa história da gagueira. Na realidade, isso aconteceu quando eu tinha 6 anos. 6 anos. Na nossa época, quando nós éramos crianças, a gente não aprendia a escrever em casa, A gente rodava peão, brincava de bolinha de gude na rua, carrinho de rolemã. Exatamente. Então a gente aprendeu a escrever, a desenhar, quando entrávamos no pré-primário, Acho que esse era o nome, E logo nos primeiros dias, eu sou canhoto, nos primeiros dias a professora pediu para a gente fazer um desenho, no caderno de desenho que a gente tinha. E eu estava todo orgulhoso, porque tinha entrado na escola, Minha mãe encapou todos os cadernos com aquele papel vegetal, lembra? Azul, colocava aquelas etiquetas com o seu nome e tal, primeira série. Nossa, eu estava maravilhoso com tudo aquilo, Olhava aquele prédio e falava, nossa, como é grande essa escola, Aquela escadona para subir. Que escola que era? Eu estudei numa escola ali na Barra Funda, que ela estava sendo recém-inaugurada. Era uma escola da igreja Santo Antônio. O padre era uma pessoa muito aberta, E ele fez um cinema no bairro, que não tinha um cinema, e em cima ele fez uma escola. Legal. E foi no primeiro ano que essa escola começou, foi quando eu entrei. Nós frequentávamos a igreja, A igreja de Santo Antônio, que era o padre Vicente na época, era um empreendedor, além de ser um padre, Desenvolveu bastante a igreja naquela época lá no bairro. E logo nesses primeiros dias, quando eu fui fazer meu primeiro desenho, peguei a canetinha, aquele estojo de lápis colorido, bacana, novinho, nunca tinha tido aquilo. E comecei a desenhar com a mão esquerda. E a professora falou, não é com essa mão. Eu falei, não, eu sou canhoto. Ela falou, não, mas você não pode escrever com essa mão.
Escrever com essa mão é coisa do demo. Eu falei, nossa, uma criança de 6 anos, canhoto, por que eu não posso escrever? E ela virava as costas, eu trocava de mão e voltava para a mão esquerda. Até que ela se irritou, que eu ficava desafiando ela resolveu amarrar minha mão. Então ela mão esquerda. Ela pegou um barbante e amarrou a minha mão aqui do lado da cadeira, onde eu sentava. E aquilo para mim foi, sei lá, na frente de todo mundo, de mão amarrada, né? Todo mundo dando risada na minha cara. Eu fiquei transtornado. Ela virou as costas, eu desamarrava, ela amarrava, eu desamarrava. Até que finalmente ela me disse o seguinte: se você desamarrar de novo, você apanha. Olha. E eu falei: se você me bater, eu conto para os meus pais. E ela disse: se contar, apanha mais. Bom, para resumir a história, eu fiquei 6 meses sem voltar à escola. Eu tinha dores de garganta muito fortes, eu chorava ao entrar à escola, não entrava na aula, meus pais não sabiam o que estava acontecendo, eu não contei para eles, porque eu tinha medo da professora me bater mais, mas eu não voltei para a escola. Mas seus pais ficaram sabendo? Meus pais não ficaram sabendo. Você ia então até a escola? Eu estava com medo da escola. Eu chorava, gritava, deitava no chão, não entrava na escola. Os meus pais estavam preocupados comigo, né? Eles discutiam, né, o que tinha acontecido e tal. E teve um dia que eles tiveram uma discussão muito grande. Uma discussão feia, os dois. E eu presenciei isso. E a partir, não desse dia, mas eu já vinha na minha involução da fala, eu comecei a gaguejar. Então tinha algumas palavras, principalmente quando tinha alguma autoridade na minha frente, que eu não conseguia falar. Eu engasgava mesmo. E isso foi um processo dos 6 até os 29 anos. Nossa! Foi muito 23 anos? 23 anos de gagueira. Para você ter uma ideia, eu fiz uma matéria no Mackenzie que eu tive que repetir essa matéria, não porque eu não tirava nota ou porque eu não estava na sala, mas porque eu não conseguia responder presente. Nossa. O professor era muito autoritário e muito rígido. Tá. Se alguém respondesse por mim, ele dava falta para a sala toda. Se eu falasse eu estou aqui, ele falava falta, tem que falar presente. E eu não conseguia falar. Era impressionante. E eu tive que refazer a matéria, apesar de ter tirado mais de 9 de média, apesar de estar nas aulas, mas eu tinha falta por não responder presente. Então isso me atrapalhou muito, uma pessoa que nem eu, que, sei lá, tem um perfil de falador, né? Você me dá um tijolo hoje, eu saio subindo fazendo discurso. Então aquilo para mim foi realmente um sofrimento. E para os meus pais, porque eles achavam que o problema tinha sido por conta da discussão que eu tinha presenciado. Eu fui fazer eletrocefalograma, fui para psicólogo, psiquiatra. Depois que eu comecei a trabalhar, fiz vários treinamentos de técnicas de apresentação e nada resolvia, nada resolvia. E um fato que eu acho que é super importante, como a nossa cabeça é, como o nosso cérebro trabalha. Depois de um determinado momento, esse fato da professora, ele apagou na minha mente. Ele não ficou no meu consciente. Eu não lembrava mais disso. Não lembrava mais que foi por causa dela. Não lembrava nem que isso tinha acontecido. Ah, tá. Você imagina como que é, né? Como é a nossa mente, né? Para você não sofrer, ela encapsula aquele fato para você não acessar. E aquilo ficou no meu inconsciente. Mas os efeitos apareciam. Eu não sabia o fato, mas os efeitos apareciam. E como é que você, aos 29 anos, de repente deixou de ser gago? Não foi tão de repente, mas foi um processo evolutivo, mas teve um fato que foi muito importante, né? Nessa época eu já estava trabalhando em Curitiba, já era gerente e tinha muitas dificuldades, né? Eu era um gerente de suporte, responsável por vender alguns serviços, né, na região. Eu atendia Curitiba e... Paraná e Santa Catarina. E toda vez que eu era cobrado por algum diretor, né, você vai atingir o objetivo, eu vou. Aquela gaguejada, o cara falava, não, ele não vai, ou ele está mentindo, entendeu? Então aquilo me atrasou um pouco na minha evolução. Sempre tive dificuldades para aprender inglês, porque
Eu ia passar no inglês, o cara falava, repeat. Repeat o quê? Eu não conseguia falar meu nome, como é que eu ia repetir o que ele estava falando? Então isso também me atrasou um pouco na minha carreira profissional. E eu fui fazer um treinamento, na época a companhia trabalhava, tinha um treinamento que era no Rio de Janeiro, que chamava-se time de atendimento. Então levava-se para um local, o gerente da conta responsável pelo hardware, o gerente responsável pelo software, o gerente de vendas, os analistas de pré-vendas, né? Então a gente fazia ali durante uns 3, 4 dias um treinamento para montar a estratégia para atender os clientes. E eu fui para montar a estratégia de atender o território lá do Paraná. E é claro que o cara que era o coordenador, o facilitador, percebeu a minha dificuldade. Aí no último dia do treinamento, ele me falou, César, eu acho que eu posso te ajudar nessa tua dificuldade. Eu falei, mas como você acha que você pode me ajudar, né? Eu já fiz curso de oratória com você. Ele falou, cara, esse treinamento que a gente está fazendo aqui, eu fui fazer um treinamento para poder ministrá-lo aqui no Brasil, no Canadá. E eu fiquei mais de um mês no Canadá. E eu não tinha o que fazer final de semana. Aí eu me matriculei num treinamento, né, que hoje a gente conhece como PNL, né? Programação Neurolinguística. Programação Neurolinguística, mas que naquela época não tinha nem esse nome, mas era um treinamento, sei lá, que ele poderia ajudar as pessoas. E ele fez esse treinamento de sábado e domingo, porque ele não tinha o que fazer. E ele falou, Oscar, eu tenho uma técnica que eu aprendi lá que eu acho que eu posso te ajudar. E o que ele fez? Algo que aparentemente é muito simples quando você vê depois e quando você vê o efeito, né? Ele sentou comigo, como a gente está aqui agora, e ele perguntou para mim algumas coisas para que eu revelasse para ele como é que foi minha vida, o que eu tinha e tudo mais. Na realidade, depois quando eu fui estudar um pouco de neurolinguística, ele estava fazendo comigo, era um rapport. Te obrigando a falar. Me obrigando a falar, estava fazendo uma conexão comigo para ganhar confiança para depois fazer o trabalho comigo. Ah, tá. Então, durante esses 30 minutos ele perguntou, anotou algumas coisas e tal. E aí ele falou, agora vem aqui, levanta, fica de pé. Era a sala, né? Então tinha um corredor no meio da sala. E ele falou para mim assim, você vai dar um passo para trás. Nesse passo, de olhos fechados, você vai me falar tudo o que aconteceu no ano passado. Poxa. Eu falei, cara, eu não lembro nem o que eu comi. Semana passada, vou lembrar do ano passado, ele falou, cara, não esquenta. A tua mente vai te ajudar. Aí eu fui dando passos para trás e a cada ano que eu retroagia, eu ia contando para ele tudo o que tinha acontecido. As minhas promoções, meus prêmios, meus filhos, meu casamento, o meu primeiro dia de trabalho, e aquilo foi retrocedendo até que eu cheguei aos 6 anos. E aí aquilo veio à minha mente, subiu do meu inconsciente para o consciente, a professora Cidinha. E eu comecei a xingar, falei, se eu falar tudo que eu falei aqui, vão cortar o teu programa. Se bem que o nosso pessoal aqui eu entende. Xinguei ela à vontade, né? Aí ele falou, ok, você já teve a reação, agora eu quero que você pense qual a boa intenção que a professora Cidinha tinha. Falei, cara, como é que uma professora que amarra a mão de uma criança aos 6 anos pode ter alguma boa intenção? Ele falou, tira isso da sua cabeça. Qual a boa intenção da professora? Aí ele começou a me fazer perguntas. Com que mão você escreve? Eu falei, mal com as duas. Ele falou, você usa a ferramenta com qual mão? Eu falei, eu uso com a direita. Eu sou canhoto, mas todas as ferramentas eu uso na direita. Ele falou, legal. Você faz algum esporte? Eu falei, eu gosto de futebol, já joguei futebol, chuto com os 2 pés, mas eu gosto mais de tênis. Tênis já precisa definir bem a mão. E ele falou, você joga tênis com qual mão? Eu falei, depende de que lado vem a bola. Porque às vezes, em vez de eu dar um backhand para a esquerda, eu jogo a raquete para a direita e bato. Então, para mim, eu tenho essa facilidade. De trabalhar com as duas mãos. Trabalhar com as duas mãos. Ele falou, esse é um dos efeitos positivos. Mas
naquela época, principalmente o que ela não queria que acontecesse é que você sofresse, porque ser canhoto naquela época era uma coisa do demônio, como ela te falou. E tinha uma rejeição da sociedade naquela época. Algumas ferramentas, uma simples tesoura, se você for dar para o canhoto e não for adaptada, ele tem dificuldade para usar. Você pode notar que todos os canhotos mais antigos da nossa idade, eles escrevem assim, né? Eles escrevem por cima do papel. Porque naquela época não tinha bic. A gente escrevia com caneta tinteiro. Então o canhoto ia escrevendo, ia passando a mão por cima e ia borrando. Quantas vezes eu não tive que fazer lição de novo ou trabalhos de novo, porque eu ia escrever e borrava. Então, se você perceber, os canhotos mais antigos, todos escrevem assim. Que a tinta não secava na hora, né? Então, aí foi o que ele falou. Veja bem a intenção positiva dela. Apesar do ato dela ter feito, é o que ela sabia fazer. Ela não tinha outra ferramenta, mas ela queria o seu bem. Entenda isso, e onde ela quer que esteja nesse momento. Provavelmente não estava nem viva mais, porque já fazia muito tempo, se tivesse já estava bem velhinha. Mentalmente, você vai agradecer a professora Cidinha por tudo que ela te fez. E vai dizer para ela que daqui para frente, você vai caminhar com seus pés, com as suas escolhas, e você vai escrever com a mão que você quiser. E aí eu fiz isso. Agradeci, gratidão. Vamos guardar essa palavra, gratidão. E aí ele fez o processo reverso. Eu fui andando para frente, ele anotou alguns fatos principais e foi reconstruindo tudo aquilo que eu tinha falado para ele. Aí chegou no momento presente, eu chorei pra caramba. Era o Paulo César Moreninho. Mulatinho, desculpa, Paulo César Mulatinho, que era o instrutor. Aí tem até um outro fato que depois eu falo para você. Mas ele reconstruiu tudo aquilo. E eu não saí de lá falando como eu falo hoje. Mas tudo começou a ter conexões. As minhas ligações neurais começaram a ser refeitas. As conexões começaram a acontecer, né? Trazendo para o nosso mundo de hoje, aí, da tecnologia que a gente gosta tanto, né? Eu acho que o que aconteceu foi aquele fato... tiraram uma praça principal de uma cidade do meu Google Maps. Então, tudo que tinha de conexão naquela praça, quando chegava não tinha saída, e eu gaguejava. O que ele fez, ele não reconstituiu a praça. Ele só falou, você tem a praça. Está no seu mapa mental. Pode usar os caminhos. E aquilo começou a ter novas conexões mentais, e hoje eu estou aqui falando com você. Tá verdade, que interessante. Quer dizer, que é uma doença que tem muita gente, né? Que sim. Tem. E você curou sem usar um remédio, sem fazer uma operação. Eu tenho também um defeito assim, que eu sofri muito porque o pessoal tirava sarro da minha cara, né? Eu falava, e principalmente que eu morava perto da rua Guarará. Então, como eu aprendi o alemão antes do português, que eu falava com meus pais, eu carreguei o R, como quase todo alemão carrega, né? É uma característica do alemão. E olha, eu sofri, viu? Porque na escola, até na faculdade, toda vez que eu falava alguma palavra assim, carregando R, o pessoal dava risada. A gente nasceu na época errada, né? Você imagina se fosse hoje o quanto a gente ia ganhar de bullying? A gente ia fazer uma grana. Era muito bullying, não tinha. Quer dizer, até hoje eu ainda carrego. Melhorou, porque eu parei totalmente de falar alemão já há uns 30 anos, então acho que a garganta foi se acostumando um pouco. Quer dizer, você teve esse problema, o que dificulta um pouco se você for falar em público. Mas aí você realmente virou um palestrante, quer dizer, você começou a dar palestras. Na realidade, isso foi desenvolvendo aos poucos, né? E todos aqueles treinamentos que eu tinha feito antes começaram a fazer efeito. E eu já estava no trabalho, e quando eu resolvi que eu falei, olha, quando eu tiver oportunidade, eu vou me dedicar ao desenvolvimento humano.
E as palestras que eu fiz, no começo, era muito difícil para mim. Eu chorava antes de dar uma palestra. Eu não dormia antes de dar uma palestra. Porque o tema é difícil, né? Desenvolvimento humano é muito amplo. E sei lá, dependendo até, às vezes, até na própria empresa que eu trabalhava, tinha que fazer uma apresentação para a diretoria, um projeto ou para um cliente. Aquilo, para mim, tinha muita dificuldade. Mas eu conseguia falar. Eu sofria muito, eu treinava muito. E aí é outro ponto, né, que é importante. É o quanto você treina. É o quanto você se prepara. Certo. E eu me preparei muito. E sempre que eu vou falar e eu tenho oportunidade, eu me preparo. Por quê? Eu estava vindo para cá. Eu moro em São José dos Campos. Eu já tinha visto alguns dos seus entrevistados, mas eu vim ouvindo mais pessoas ainda para saber como é que eles se posicionaram com você, como é que você faz as perguntas, né? Como é que vocês conduzem uma entrevista. Certo. Por quê? Porque eu acho que isso faz parte do ser humano. A preparação para aquilo que você quer chegar. E o importante para mim foi escrever um livro onde eu contei a minha história, e no dia que o livro ia ser lançado, eu liguei para o Paulo César Mulatinho, que é a pessoa que me ajudou na cura, e eu não tive mais contato com ele depois de um tempo, tal. Ele já tinha saído da empresa, ele abriu uma empresa também de coaching, e eu procurei, não achei o telefone pessoal dele, mas achei da empresa. E para você ver como é, Ernesto, né? Eu liguei para ele, eu falei, Paulo César. Ele falou, oi, quem está falando? Eu falei, você não vai lembrar de mim, mas aconteceu isso, 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 e eu sou muito grato a você. E eu tô te ligando hoje, porque você é uma das pessoas que eu agradeço no meu livro, uma das pessoas que foi muito importante na minha vida, além dos meus pais, né? E eu quero te mandar o livro, né? Me dá o teu endereço. E ele começou a chorar. Uma pessoa que fazia anos que eu não via. E eu falei, cara, por que você está chorando? Ele falou, César, eu estou com 72 anos. No dia que eu liguei para ele, já faz uns 5, 6 anos. Faz pouco tempo. Então. E ele falou assim para mim, eu estou no escritório hoje porque a minha família tem pedido para que eu pare. Então eu vim aqui para retirar as minhas coisas, para alugar o meu espaço. Eu falei, Paulo César, mas você está mal de saúde? Não, eu estou muito bem. Cara, olha o que você fez por mim, bicho. Você não pode largar isso. O que você vai fazer daqui para frente? Ele falou, eu não sei. Ele estava com 72. 72, Eu falei, Paulinho... É a danada da aposentadoria. Eu falei, Paulinho, pelo amor de Deus, cara. Se você está bem fisicamente e mentalmente, você estudou pra caramba, você usa as ferramentas como ninguém. Eu pesquisei no site dele, as pessoas, depoimentos e tal. Ele falou, cara, parece que foi por Deus que você me ligou. Eu até me emociono. Porque ele falou assim, quando eu cheguei aqui de manhã, eu olhei para cima e falei, Deus, porra, me dá uma resposta. O que eu vou fazer da minha vida? Nossa. Aí toca o telefone e é você. Cara, obrigado por você ter me ligado. Eu falei, pô, obrigado. Eu que tenho que te agradecer. E agradecer a Deus por ter me colocado. Né? Por você ter me colocado. Resolveu o problema. Para mim, resolveu o meu problema. E ele continua trabalhando. Isso foi legal. Então são essas coincidências, né? Que eu não acredito em coincidências, mas em fatos que acontecem que nos levam a... Quando eu penso muito assim, né? Quando você está no caminho certo, a ajuda que você recebe, ela é escandalosa. Quando você acha a tua missão de vida, quando você define para onde você tem que ir, as coisas acontecem de uma forma muito natural. As coincidências são colocadas na nossa frente, a gente às vezes não percebe, mas é escandalosa a ajuda que a gente tem do cara lá em cima. Esse aspecto que você levantou, eu estou vivendo atualmente, porque eu completei 80 anos, e todo mundo vai se aposentar, fica em casa, não sei o quê. E até no livrinho aqui que eu vou te dar depois, no dica de como chegar lá, quem salvou minha vida foi minha esposa.
porque quando decidiram me aposentar, eu comecei a ficar em casa. Só que eu só fiquei 2 dias, porque minha esposa chegou e falou, não vou aguentar, vai trabalhar. E eu tenho enaltecido isso. E aí aconteceu um fato curioso, uma lei reduzindo a idade para aposentadoria, para 55. Era 60, ele baixou para 55. Eu resolvi escrever o seguinte, totalmente errado, porque a gente devia se aposentar aos 85, aos 90, aos 100. Tá? E aí eu fui super criticado, porque eu recebi mensagem do tipo assim, que você não é pedreiro, é que você não fica carregando saco a vida toda. Mas é um tema, independente de tudo isso, né, do que você falou, do que eu estou vivendo com a minha idade também, que devia ser mais analisado. Porque eu tenho certeza que muitas pessoas realmente caem numa depressão incrível quando param de trabalhar. Né? Principalmente aqueles que, é evidente, aqueles que trabalham fisicamente, talvez nem tanto, sim, mas quem trabalha mentalmente e está ainda em condições, e o pior é quem trabalha em empresas grandes, porque essas não tem conversa. Você atingiu aquela idade lá, rua. E aí a pessoa às vezes tem dificuldade em arrumar um outro emprego, né? Mas você então começou a palestrar? Na realidade, acho que o que você colocou aí dá um link para a minha aposentadoria. Eu em 2010 eu não tive um infarto, mas eu fiz uma cirurgia. Eu peguei o problema no check-up e tive que fazer uma mamária e 2 safenas. Isso daí me abalou bastante. Falei, não, acho que está na hora de... eu quero ver meus netos, quero curtir meus netos, meus filhos, né? E eu já estava 37 anos já na lida, né? Já bastante. Você sabe que essa vida de TI é bem estressante. Exato. Né? Qual que era a empresa? Trabalhava na IBM. Na IBM. Trabalhei na IBM durante 37 anos. Passei por a várias... IBM, essa não tem conversa, né? Atingiu a idade, pimba. Hoje, aquela época não era tanto assim, né? Eu estou falando em 2010, 2012, quando eu saí. Né? Eu até pedi para sair naquele momento, porque eu já não me sentia mais em condições, depois que eu voltei, eu falei, eu não tenho mais aquela pilha toda, porque eu tinha que escolher ou minha carreira ou minha vida. Né? Aquilo já estava me afetando, eu já tive um problema, eu falei, eu não quero de novo ter mais um aviso, né, que pode ser fatal. E aí eu me preparei durante 2 anos e preparei meu substituto durante 1 ano para me aposentar. Aí em 2012 eu saí. 2012, faz. Saí numa sexta-feira e aquilo que você falou, na segunda-feira do aposentado, depois no pós-aposentadoria, é horrível. Eu recebia 200 e-mails por dia. Meu telefone não parava de tocar, às vezes não dava conta de atender o celular, o telefone da mesa, e de repente você acorda. Você vai entrar no e-mail. Não tem ninguém, cara, ninguém liga para você, não tem um e-mail. Eu ficava contente quando vinha um e-mail lá das Casas Bahia. Porra, chegou um e-mail. Qualquer e-mail de propaganda já servia. E apesar de eu ter me preparado, mas é o que você falou, a gente está preparado, mas a gente tem muita lenha para queimar. A gente não pode parar. A experiência que nós adquirimos, que você adquiriu com tudo que você fez, ela tem que ser dividida. O storytelling é muito importante para essa geração que está chegando. Porque hoje em dia é tudo muito rápido, a mudança é muito rápida, a gente não tem oportunidade de sentar com os netos e conversar. De contar para eles a história da família, né? Dentro das empresas, da história da empresa, de como você aprendeu, quais foram as suas dificuldades, para que essas pessoas possam se desenvolver. E eu falei, não, cara, eu não posso deixar isso para trás. Eu tenho um legado, eu tenho uma gratidão que eu tenho que retribuir para o universo. E aí eu comecei na área de treinamentos. Olha que bacana. Então, eu acho que é um treinamento legal. Um gago dando palestra, treinamentos e workshops sobre comunicação. E dar treinamento é muito gratificante, né? Quando você vê as pessoas realmente prestando atenção e aprendendo, e você distribuindo conhecimento, né? Quer dizer,
falando coisas que realmente vão somar na vida das pessoas. Né? Sim. Tem coisa melhor do que você encontrar um cara que teve algum treinamento com você e ele falar, cara, muito obrigado. Aquilo que você falou me ajudou a fechar um grande negócio. E você também faz coach? Eu logo que eu saí, eu tinha um grande amigo meu que eu comecei a dar treinamento na empresa dele. Ele já é falecido, o Pedro Russo, me ajudou bastante nessa minha migração de carreira. E eu comecei a dar treinamento na empresa dele. Sim. Mas eu sentia falta de alguma coisa, né? Porque eu sempre vim numa área de tecnologia. Então, a parte de humanas eu recebi vários prêmios, né? Por gerência de exemplo e tudo mais. Dentro desses anos que eu fui gerente na companhia. Mas me faltava teoria. Aí, na época, estou falando de 2012, era 2013... eu falei, vou fazer algum treinamento. E aí comecei a procurar e vi, na época estava em moda coaching, né? Aí fui fazer os treinamentos de coaching, eu fiz toda a certificação para os 2 institutos maiores que tem, né? Era o SBC, Instituto Brasileiro de Coaching, e o IBC. Então eu fiz todos os treinamentos para eu poder entender o que aconteceu comigo. Aí fiz um curso básico de neurolinguística, para que eu visse por que aquela ferramenta funcionou comigo. E como é que eu posso ajudar as pessoas que também têm algumas limitações, têm alguns bloqueios. Significa neurolinguística? É uma palavra que a gente ouve, mas não sabe exatamente o que é. Na realidade, todo o nosso cérebro, o exemplo que eu posso te dar, se eu quero jogar bola, se eu quero correr, se eu quero nadar, eu tenho que treinar. Isso. O meu cérebro também tem que ser treinado para fazer algumas coisas. Só que às vezes a gente se coloca algumas barreiras. Então a gente tem técnicas para descobrir o que está te impedindo de evoluir. Em descobrindo aquilo, o que você pode fazer para realmente ultrapassar aquilo. Porque a gente tem o medo que é o medo racional e o medo irracional. Certo. Tem gente que tem medo de borboleta. Se pena de medo de borboleta. Tem gente que tem medo, sei lá, de formiga. Falar em público. De falar em público. Né? Muitas vezes é um medo irracional. Não é o medo de pular do 12º andar. Esse é racional. Esse você vai morrer. Então isso tem que ser quebrado. Então a gente usa técnicas para ressignificar. Foi o que ele fez comigo através da gratidão. E a gratidão nos faz com que a gente deixe algumas mochilas que eu vinha carregando que não era minha. Era uma mochila que era um problema que eu criei na minha cabeça que a professora talvez nem se lembrasse disso. E aí você... Olha, essa questão de que muitas vezes a gente acha que não é capaz de fazer aquilo, como, por exemplo, falar em público, é uma coisa impressionante, porque quando você vai lá e é incentivado, ou no momento que te convidaram, você está realmente com a cabeça boa, você às vezes faz coisas que você nunca imaginava que você seria capaz de fazer aquilo de uma forma tão boa. Então, até vou citar um exemplo que está acontecendo nesse instante. Quando o Anderson bolou esse negócio de fazer entrevistas e tal, eu cheguei para ele e falei assim, Anderson, eu nunca fiz isso, não vai dar certo, eu não sei conversar com pessoas assim, de uma forma organizada. Mas ele me jogou na fogueira e eu comecei a fazer esse diálogo que eu estou tendo aqui com você. E hoje até que eu acho que não estou tão ruim assim. Não, mas é uma coisa que eu nunca imaginei que eu ia conseguir fazer. Então a gente aprende. Então, pessoal, quando você vai fazer alguma coisa que você acha que você não consegue fazer, vai lá e faz. O máximo que pode acontecer é dar errado. Tá com medo? Faz com medo, né? Vai com medo e faz. Vai lá e faz. Essa frase é bem legal. Isso mesmo. Olha, foi muito interessante todo esse papo. O que você poderia dizer a uma pessoa que tem esse problema da gagueira, que é gaga? O que você poderia dizer para essa pessoa?
Você tem assim algum conselho? São muitas causas diferentes, né? Então você tem causas emocionais, como foi o meu caso. Você tem às vezes até causas físicas, né? De má formação e tudo mais. Cada um tem uma limitação, né? Mas que procure ajuda, né? Que se exponha, que não fique com isso, porque vai atrapalha no dia a dia. Né? Tem pessoas que conseguem conviver com isso sem problema, tem outras que sentem que precisam resolver. Então que vão atrás, né? Que procurem profissionais, né? Que possam ajudá-las. Exato. Na medicina, na neurolinguística, né? Eu não sou especialista de neurolinguística, né? Eu tenho uma experiência de carreira, de gerenciamento, de comunicação, de negociação. Então, se você fala para mim, você vai trabalhar, ser especialista em gagos? Não sou. Eu fui um gago, eu tenho a minha experiência, mas algumas ferramentas a gente pode usar, mas eu não sou especialista. Eu acho que as pessoas têm que procurar realmente a sua cura, né? Agora, é aquilo que eu falei, a gratidão. A gratidão tem um lugar no nosso cérebro físico que ela é muito importante. Ela ocupa o mesmo espaço físico no nosso cérebro da tristeza. E elas não convivem, quando você faz um eletrocefalograma com esse mapeamento que a gente tem todo aí, a gratidão e a tristeza ocupam o mesmo espaço. Então, toda vez que você é grato, a tristeza não entra. O que é a depressão? É um sistema de tristeza profunda, em que você precisa de um auxílio externo, porque você não consegue ser grato por mais nada na sua vida. Então, o exercício da gratidão, ele é muito importante para que a gente seja melhor, mais feliz. E sempre tem aquela recompensa de que a pessoa para quem você disse obrigado, ela vai ficar muito mais perto de você, mais próxima, vai virar seu amigo mais íntimo, né? Porque realmente você fez um ato de gratidão, né? Uhum. E me diga só para finalizar aqui, esses 2 livros. Eu participei de 2 livros aí. O primeiro foi junto com alguns coachings na época do Instituto Brasileiro de Coaching, né? Em que são 20 coachings aí, cada um escreveu a sua história, como ele chegou onde chegou, através de processos de coaching ou através de processos de neurolinguística. Numa frase, porque essa palavra coaching, vê que não é uma palavra portuguesa, é americana. Qual é a característica principal do coach? Ajudar as pessoas a atingir os objetivos de uma forma mais rápida. Legal. É uma definição bem exata, quer dizer, é um ensinamento que a pessoa recebe para resolver um problema, para evoluir, para se tornar melhor. Sim. Muito e bom. Começa tudo com autoconhecimento. A ferramenta básica é o autoconhecimento. Quer dizer, a pessoa que vai fazer o coach com outro, ela vai tentar fazer a pessoa se enxergar. Sim. E o outro é evolução 360 graus. Isso. Aí são vários profissionais de várias áreas, né, que escreveram cada um nas suas áreas específicas. E eu aí escrevo um pouquinho sobre negociação e vendas. O meu capítulo é negociação e vendas. Alguns steps, algumas experiências que a gente tem de várias teorias que a gente estudou aí. Legal. E são os 2 é mais ou menos 9 páginas cada capítulo. Tem um volume bem grande aqui. E onde é que as pessoas podem encontrar esses livros? Esse 360 graus na internet tem para vender. É? Ele foi lançado o ano passado. E o outro aí que é... Minha História com Coaching. A Minha História com Coaching você encontra normalmente lá no IBC, no Instituto Brasileiro de Coaching. Tá. Onde é o Instituto Brasileiro de Coaching? Eu não sei onde eles estão agora, mas era ali em Santo Amaro. Eles mudaram bastante, depois da pandemia começou a virar só remoto e agora eles estão retornando aos treinamentos presenciais, já retornaram, né? E eu não sei exatamente onde eles estão hoje em dia, mas é uma referência de coaching no Brasil. Onde é que as pessoas podem te encontrar, para fazer algum treinamento, para te conhecer melhor? Eu tenho meu site, a minha empresa chama-se Verk, V-E-R-K. V-E-R-K. R-K, que significa trabalho. Em que língua? Na sua língua. Verk? Em alemão?
Foi o que eu pesquisei. Verk. Né? Foi o que eu pesquisei na época, que foi um nome que apareceu assim do nada. Eu estava escolhendo vários nomes para a empresa porque eu resolvi tirar o César Coaching, que era a minha empresa. Porque o coaching se tornou tão pejorativo hoje em dia, né? Porque várias pessoas fizeram treinamento sem ter qualificação e saíram dizendo que faziam coaching e queimou o nome um pouco da profissão, tá? Mas a Verk o meu site é verkdc, Desenvolvimento e Capacitação.com.br. DC de Desenvolvimento e Capacitação. E o meu LinkedIn é César Nunes-Verk. Esses são os melhores referências. Tem Facebook, tem Instagram também, mas acho que... É que você falou a palavra Verk sem falar com aquele sotaque alemão. Eu não sei. My Verk. Tem que ser é o R, tá vendo? Você tem o R que eu não tenho. Exatamente. Ótimo, muito bom. É bacana. Então as pessoas podem encontrar você dessa forma, né? Legal. Bom, eu também vou te presentear com 2 livros. Opa. Um é o Dicas de Como Chegar Lá, onde eu conto um pouco da trajetória da SIGA, que virou MicroSIGA, hoje é a TOTUS, e também um pouco da minha vida, mas principalmente dos 10 princípios do NETAS. O NETAS é um movimento que eu faço, que significa natureza, educação ou esporte, o E, o T é trabalho, o A é o amor e o S é saúde. E em cima disso, eu criei 10 princípios. Vou ler aqui para você. Atividade física todos os dias, alimentação equilibrada e orgânica, dormir o suficiente para sentir-se descansado, trabalho, fazer dele um lazer, um prazer, ler, estudar, estar sempre bem informado, espiritualidade, viver a própria. Eu sou filho de judeus, mas meu pai resolveu se converter para o catolicismo. Hoje, qualquer religião, para mim, é válida. Eu acho que espiritualidade. Que é exatamente a espiritualidade, viver a própria. Amar a família, os amigos, não brigar com ninguém. E inimigos jamais tê-los. A pior coisa é você ter inimigo. Você está sempre sendo perseguido. Agir com ousadia, calma e persistência. Cumprir as metas estabelecidas. Então, esse 10º princípio é realmente o mais importante. E eu faço muitas dinâmicas onde eu procuro fazer com que as pessoas se ajudem a cumprir as metas estabelecidas. Porque na vida a gente sempre tem meta. E quando você cumpriu uma meta, não esqueça de já criar uma nova meta. É o projeto que eu chamo TBC, não sei se eu posso falar aqui, ou TBD. Tire a bunda da cadeira, não é? Pode falar, pessoal. Então, Tire a bunda da cadeira e trabalhe, estude, viva a vida. Legal. Tá, César, muito obrigado. Eu acho que foi uma conversa assim, bem suave, bem gostosa, e essa sua história é fantástica. Muito agradeço o convite novamente e parabéns pelo trabalho que você está fazendo. Acho que é super importante nesse sentido. Bom, de mas ainda preciso te levar dar mais um livro. Opa! Esse aqui é o Fotolabor. Esse livro foi escrito por um grupo de amigos, mas eu ajudei, que conta a história do meu pai, da Fotolabor, mas principalmente é um livro que tem fotos postais de São Paulo, de Santos, do Rio de Janeiro, e do trabalho que meu pai fez na fotografia profissional, principalmente para propaganda. Aqui mais um presente, então. Muito obrigado. E o Dicas. Muito obrigado. Esse livro vai ser muito útil para minha família. Né? Meu pai era um colecionador de fotos. Eles trabalharam, tivemos 5 gerações trabalhando na rede ferroviária federal ou nas empresas de trem, né? E meu pai, inclusive, saiu na Globo numa entrevista, né, com a história da rede ferroviária, e ele tem tudo fotografado. Tudo gravado, né? Ele vai gostar muito de que a gente leia esse livro. Muito obrigado, agradeço muito. A gente fica impressionado aí, ver como São Paulo, né, a capital aqui, como evoluiu. É impressionante. Muito obrigado. Ok, obrigado. Até logo. Tchau.